Olá, internautas que nos acompanham pelas redes sociais e pelo site do Jornal Presente. Estamos de volta para mais um bate-papo e hoje recebendo a secretária de Saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Specht. Marciane, bom dia, bem-vinda, é um prazer recebê-la em nosso estúdio pela primeira vez por aqui. Bom dia aí a quem nos acompanha, é uma satisfação estar aqui em um ambiente muito agradável, aconchegante e trouxemos aqui as informações novamente da Secretaria de Saúde. Ao longo dos anos a gente vem mandando matérias ao presente, mas efetivamente não, né, com uma gravação presente. Então, fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Marciane, você veio hoje especificamente para falar de uma programação bastante importante que vai ter início na próxima semana no nosso município, que são as pré-conferências municipais de saúde. O que são essas pré-conferências? Qual a importância delas? É por isso que você está aqui e a gente quer esclarecer para toda a comunidade. Sim, então eu venho em nome da Secretaria Municipal de Saúde, em nome do Conselho Municipal de Saúde, na pessoa da doutora Jocimê, que é presidente atualmente, e em nome da comissão que faz todo esse processo para acontecer as pré-conferências e as conferências, e na pessoa da Marilei, que é a presidente da comissão. Então, nós estamos na construção das pré-conferências municipais de saúde que vão culminar na conferência municipal. O que é as pré-conferências? É o momento do cidadão vir participar conosco e trazer as suas sugestões, o que ele idealiza para a saúde pública, o que eu desejo de contribuição para o SUS de Marechal. O que eu posso, enquanto cidadão do meu bairro, fazer de contribuição? Nesse olhar, é extremamente importante que a comunidade se atente nos locais e nos horários e que venha conosco fazer os apontamentos daquilo que por vezes não está adequado, ou que nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, imaginamos e orientamos e que o cidadão usuário que está na ponta nem sempre recebe o serviço como nós orientamos. Então, essa construção que a gente fala das pré-conferências, aonde se dá de forma ascendente a construção da comunidade, da Secretaria de Saúde e depois nas suas instâncias gestoras, faz um diferencial no processo do SUS que nós, enquanto cidadãos rondonenses, devemos estar presentes. E como gestão, a execução de todas essas metas. Eu tenho dito que a Secretaria de Saúde, ela tem norte a seguir e regramento seguido por lei. Então, nós não podemos simplesmente fazer as metas que assim se deseja sem estar pautado num regramento. E, enquanto instrumento de gestão, nós temos o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, ele é construído para 4 anos de planejamento. Deste plano municipal, nós fizemos o desdobramento do plano anual. Por que essa necessidade de explicação? Porque o cidadão que está lá na ponta, ele vai participar da pré-conferência. Lá da pré-conferência vai ser elencado 4 metas por cada comunidade que irão ser encaminhadas para a conferência. Na Conferência Municipal de Saúde vai ser eleitas as metas, as diretrizes que vão compor o novo Plano Municipal de Saúde, que é o plano que norteia durante 4 anos. Então, é nesse momento que a comunidade pode avaliar aquilo que lá atrás já fez de indicação como uma necessidade da comunidade e que, de repente, na conferência não foi elencado como meta prioritária. Quer dizer que aquela meta ela é menos importante? Talvez não, mas num olhar macro de conferência, avaliando as condições e os indicadores de saúde daquele momento, os participantes da conferência elegeram outras prioridades. Essas prioridades estão fazendo parte do Plano Municipal de Saúde que nós estamos executando agora,
que o plano que nós estamos executando é de 2022 a 2025. Ele sempre entra em vigor no segundo ano do governo e ele caminha até o primeiro ano subsequente do novo mandato. Por quê? Porque dentro dessa estruturação, um novo mandato, ele faz desafios, ele faz conhecer a realidade de saúde local e não teria condição o suficiente de fazer um planejamento de ações e serviços e um tempo necessário. E o cidadão provavelmente ficaria ali meio desprotegido. Então, o SUS como um todo, ele já planejou essas ações do Plano Municipal de 4 anos. A conferência elege as metas prioritárias que farão parte deste plano. Um dos indicadores e das metas que nós podemos citar da conferência anterior, que está no plano e está sendo executado, é o posto de saúde do Boa Vista. O Boa Vista ele já vinha sendo apontado em conferências anteriores. Na última ele foi também apontado, ele vai para o plano e nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, nós temos o dever de tentar executar as metas, porque inclusive é um desejo do cidadão e muito mais do que um desejo, ele é uma necessidade. Então, dentro das metas, o que nós, enquanto Secretaria de Saúde, a gente organiza? Nós conversamos com o prefeito Márcio, ao quem eu preciso agradecer, porque se nós conseguimos fazer a evolução do processo de saúde dentro de uma autonomia de trabalho, é porque nós temos um gestor, nós temos um prefeito que também tem uma sensibilidade para a saúde do povo rondonense. E quando nós tivemos novamente o apontamento desta meta, nós conversamos com o prefeito dentro das necessidades e este foi até Curitiba, fez as tratativas necessárias com os deputados e houve a liberação do recurso financeiro para a construção daquela unidade do Boa Vista. E muito mais. Nós tivemos a liberação ainda à época da unidade de São Francisco, que já é uma realidade, e toda aquela comunidade, né, que tem uma questão de vulnerabilidade, em especial do tráfico, né? É ali do trânsito pesado de caminhões, então isso precisa ser olhado enquanto vulnerabilidade local. E esse olhar da questão do bairro Boa Vista, em especial, já numa projeção de crescimento, porque lá vai ter toda a questão do contorno, e aí arqueada junto com as questões do planejamento, o prefeito foi muito sábio em sua tratativa de fazer a escolha de uma unidade porte 2. A unidade porte 2, ela consegue receber 2 equipes de estratégia saúde da família. Então, a indicação da comunidade à época da construção de um posto de saúde, ela está sendo cumprida e muito além, ela já tem um olhar de crescimento daquela região. E o que mais a gente encontra hoje de dificuldades por vezes? A estrutura física. Por quê? Porque as localidades vão crescendo, os bairros vão aumentando e as pessoas vêm atrás também do atendimento da educação, da saúde, do desenvolvimento local, e as nossas unidades, elas têm uma capacidade instalada. Então, esse planejamento que vem acontecendo ao longo dos anos em todas as áreas, mas em especial também da saúde, é já com esse olhar. Então, essa meta veio na conferência, ela está sendo cumprida e sendo entregue a maior do que o requisitado pela comunidade. Então, você que está nos ouvindo, perceba o quão é importante a sua participação na pré-conferência, porque de lá vem as necessidades apontadas da comunidade. E eu tenho dito para o pessoal da equipe da Secretaria de Saúde, para os conselheiros, que é um momento de ouvir. E nós, seres humanos, por muitas vezes, nós temos muito mais o hábito de argumentar. E o processo da pré-conferência, ela serve para ouvir e clarear processos, mas fundamental também é receber aquilo que talvez não esteja sendo prestado daquela qualidade como nós muitas vezes imaginamos ou orientamos e não chega ao cidadão, né? É um feedback da comunidade, né? É um feedback, então muitas vezes a gente está ali e não percebe, aí quando vem a pessoa de fora e fala, você, poxa, não tinha
pensado nesse sentido. E Marciane, muitas vezes, é claro, vocês recebem nessas pré-conferências, eu imagino que vocês recebam muitas sugestões, enfim, mas só algumas vão ser definidas, né, como prioridades, mas aquilo que foi dito, foi sugerido, muitas vezes eu acredito que deve ser aproveitado de alguma maneira. Sim, sim. A gente tem o regramento, onde cada pré-conferência vai ser elencado 4 metas. Então, toda pré-conferência, a comunidade escolhe 4 metas. Essas 4 metas, elas vão ser encaminhadas para a conferência. Mais ideias que, de repente, não estejam elencadas naquele momento pela comunidade e que podem ser aproveitadas e principalmente na visão local, não tem nenhum impedimento, enquanto planejamento da secretaria, de a gente poder estar aproveitando dentro do processo de construção do SUS. Isso não há nenhum impedimento e, principalmente, eu acho que ajuda a fazer todo um processo de construção a várias mãos. Que eu venho dizendo o seguinte, que uma vez o SUS recebia e o Ministério mandava muitas cartilhas prontas, né? E ao longo do tempo, o que nós percebemos? A construção de forma ascendente. Aonde está o cidadão? O cidadão está no município. Então, quem sabe do seu território, da sua comunidade, é quem vive no município. Então, esse processo das pré-conferências e das conferências, ela vem mais uma vez para demonstrar que a saúde ela começa no município. Diferentemente do que em anos anteriores, muitas vezes a gente recebia as coisas prontas e hoje a gente consegue fazer esse processo ascendente. A pré-conferência, ela termina com a nossa Conferência Municipal de Saúde. A nossa conferência, ela está marcada para 25 de março do ano que vem. Consequentemente, a gente vai fazer conferência regional e estadual. E esse processo ele vai terminar na Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, todos envolvidos no processo de construção ascendente de um SUS que se deseja na construção do dia a dia. E eu acho que é importante também a gente falar da questão do financiamento, do subfinanciamento. A gente sabe da questão da Emenda Constitucional 95, do congelamento dos gastos da saúde por 20 anos. Os municípios cada vez mais estão assumindo responsabilidades além da atenção primária. O gasto constitucional é preconizado de 15%. Sabemos que esta não é a realidade dos municípios, principalmente os da nossa região. Nós sabemos que tem município que gasta 24%, 25%, 30%, até 40% do orçamento voltados para a Secretaria de Saúde. Então, esse processo também é importante nos apontamentos das instâncias gestoras que nós vamos fazendo parte. Por quê? Se o apontamento acontece local, ele vai acontecer por parte do Estado. As pessoas que estão fazendo parte desse processo no Estado do Paraná, que representarão a gente lá em Brasília, também vão elencar que há necessidade de maior recurso financeiro. E o que a gente também vem dizendo ao longo do tempo, um recurso financeiro que ele não esteja engessado, que ele tenha metas para ser cumpridas e comprovadas, porque é assim que nós, enquanto saúde, a gente precisa fazer, inclusive, as pactuações, mas principalmente a prestação de contas, e que a gente tenha a flexibilidade de poder utilizar o recurso financeiro da forma como nós necessitamos enquanto localidade. Esse é um dos grandes também pedidos que a gente vem fazendo ao longo dos anos dentro das pactuações que a gente vem fazendo. Enquanto município, muitas vezes a gente faz parte da região, enquanto CRESEMPS, enquanto Estado do Paraná, então é fundamental que nós possamos lembrar do todo. A construção do SUS a gente faz de forma, com o envolvimento de todos os municípios. E quando se fala em conferência e pré-conferência, este movimento ele é em todo o Paraná e ele vai culminar com a nacional. Então, não é apenas em Marechal Cândido Rondon. Este movimento está acontecendo em todos os municípios e é importante que nós falamos enquanto secretaria aos cidadãos e que os cidadãos
olhem. E quando eu desejo fazer parte deste processo, o meu desejo precisa começar lá na pré-conferência. Como eu posso fazer parte do processo? Indo na pré-conferência, me colocando à disposição. Então, você, cidadão rondonense, coloque seu nome à disposição para delegado ou suplente. Vamos imaginar que algo aconteça e lá na frente um dos 2 representantes da comunidade deverá, por algum motivo, poderá ser substituído. Quem vai poder fazer parte da substituição? Apenas as pessoas que fizeram parte da pré-conferência, que entenderam o processo e a importância. Então, de repente, eu tenho o delegado e o suplente e um deles precisa ser substituído. E, posteriormente, um cidadão gostaria de participar. Ele até pode participar da conferência como ouvinte. No entanto, ele não poderá utilizar nem a cadeira de delegado e nem de suplente. Por quê? Porque existe todo um regramento de um processo que precisa ser publicado e ele é regido pelas instâncias aí do Estado e do Ministério da Saúde. Então, você que tem o desejo de fazer parte ativa do processo, é na pré-conferência que tudo se inicia. E você, como delegado, pode fazer parte e deve fazer parte da conferência. E se desejar, ou por que não, como cidadão usuário, porque dentro das instâncias entre município e Estado, nós temos a representatividade do segmento do usuário. Então, nós temos o usuário como a maior fatia dentro dos conselhos, a outra parte é composta pelos representantes das categorias profissionais, sejam elas médicos, enfermagem, nutrição, psicólogo e assim por diante, e também o segmento do prestador de serviço. E, por último, uma pequena representatividade da gestão. Então, é a formação de um conselho com vários integrantes que fazem todo esse aparato, inclusive da fiscalização. Então, o conselho, ele trabalha lado a lado com a Secretaria de Saúde, mas com papéis extremamente distintos. Por quê? Porque o Conselho Municipal de Saúde, ele tem o papel também de fiscalização. Então, ele fiscaliza as ações, os processos, a prestação de contas. A cada 4 meses, nós vamos até o Conselho para prestar conta dos gastos financeiros da Secretaria de Saúde. E, consequentemente, depois nós vamos à Câmara de Vereadores. Então, esse é um processo contínuo, permanente, mas que ele é fundamental para que a Secretaria de Saúde faça o seu trabalho e o Conselho também fiscalize as nossas ações, principalmente porque a grande maioria dos participantes do Conselho são do segmento do usuário, que representa todos os cidadãos e, neste caso, os cidadãos rondonenses. Marciane, ouvindo toda a tua explicação, a gente tem ideia de quanto é longa essa caminhada. Ela começa agora, e vai até ano que vem. É algo realmente muito importante, é um trabalho formiguinha que se faz. E aqui em Marechal, então, a primeira pré-conferência vai acontecer na semana que vem, acho que na quinta-feira, é isso, e ao todo serão 19. Como que as pessoas fazem para ficar ligada quando que vai acontecer essa pré-conferência no bairro dela ou na sede? Eu sei que também vai acontecer nos distritos, Como é que as pessoas fazem para se informar, para ficar ligada? Vai ser tal dia no meu bairro? Nós temos um cronograma, então até o momento são 19 pré-conferências, é um contato da secretaria com o presidente do bairro, com o clube de mães, idosos, enfim, alguém que o represente. Nós vamos fazer a divulgação, tanto na mídia escrita, falada, deste cronograma, para que a comunidade de fato tenha acesso e possa se organizar para fazer a participação. Então, a primeira será semana que vem, dia 29, às 19 horas, lá no bairro da Vila Gaúcha, no centro comunitário. Aí, de repente, alguém vai perguntar, mas eu moro aqui no Primavera, no Augusto, posso participar do da Vila? Não tenha necessidade. Aguarde o seu momento. Por quê? Porque talvez a realidade da Vila Gaúcha seja uma, a realidade do seu bairro seja outra e as necessidades talvez sejam distintas. Sim. Então, cada comunidade terá o seu cronograma. Nós vamos fazer uma ampla divulgação e pela imprensa, então, tanto nas rádios quanto nas mídias sociais, para que todo mundo seja, de fato, contemplado com a informação, que eu acho que é o primeiro momento que
nós temos que nos focar. É falar para a comunidade o que é e qual é o cronograma. Geralmente, você acabou citando agora de demandas, né, ou sugestões que aconteceram em outras pré-conferências e que acabaram se tornando realidade. O caso aí que você falou ali do Boa Vista. Geralmente, essas sugestões, essas demandas que a comunidade apresenta, elas são estruturais ou isso varia muito, cada ano muda, enfim? Algumas são estruturais, em sua grande maioria, e outras são de prestação de serviço ao usuário, né? Por exemplo, especialidades médicas. A comunidade pode estar sugerindo alguma especialidade médica que, de repente, tem uma fila muito prolongada e que há uma pactuação a nível de região. Há especialidades que nós não temos em nosso município e que talvez venha por parte da comunidade. Então, a comunidade pode também sugerir, e isto é a prestação de serviço. Então, algumas são estruturais e outras são de prestação de serviço de fato. Outras são de fluxos, muitas vezes de encaminhamento, sugestões. Teve anos que a gente ouviu sobre o empréstimo social, cadeira de rodas, cama, que vem também com uma necessidade. E a gente vem estruturando essas ações que, como você disse anteriormente, de repente não foram como metas para a conferência, mas que são importantes e que, por vezes, na correria do dia a dia, na execução das outras ações macro, a gente não consegue ver uma sugestão pequena e que faz todo um diferencial. Vou dar um exemplo disso. Ontem eu recebi uma ligação e a gente ficou conversando com o cidadão, né? A pessoa deu todo um panorama do que aconteceu com ela e nós do lado de cá imaginamos muitas vezes que aquilo que nós orientamos e que para nós, em nossa cabeça está muito claro, porque a gente vive isto, Sim. O recebimento do serviço na ponta, ele não estava claro e se perde as informações. Então, esse olhar a gente também precisa ter quando o cidadão aponta e às vezes é fluxo. É só a organização de um processo de trabalho que resulta uma diferença lá na ponta. Então, essa construção ela é muito rica e as pré-conferências trazem essas coisas assim que vão agregar muito à Secretaria de Saúde. E quando eu recebo ligação do cidadão, como aconteceu, eu faço várias reflexões. Olha, aquilo que planejou nem sempre saiu como a gente desejou, mas a ligação ela é fundamental. E nós, enquanto cidadão, enquanto ser humano, nem sempre a gente está aberto a críticas. E aí eu ouvi, né, a pessoa e falei, olha só, para nós que somos da área, aprendemos e sabemos por vezes lidar, mas para o cidadão que não vive a saúde, quão importante é uma informação de forma adequada. E esse usuário ainda estava ligando com antecedência. E a gente vê o quanto a gente ainda precisa melhorar todo esse processo de comunicação em especial. Porque a comunicação só vai ser efetiva se todo mundo entendeu. Sim. Né? Então, achei importante. A área da saúde, você mais do que ninguém sabe o quanto ela é complexa, né? E tem um desafio diário, imagino aí. Mas o teu exemplo aqui, ele ilustra muito bem a questão da importância do cidadão participar da pré-conferência, porque não é todo mundo que vai ter acesso, não é todo mundo que vai poder te ligar, né? Então, assim, não é sempre que você vai se dirigir à secretaria ou vai conseguir ligar para a secretária. Então, a pré-conferência vem justamente para isso, aquele momento que, de repente, você falou para o vizinho, para o amigo, mas se você não falar, né, no local certo, para as pessoas certas, não vai passar de apenas um bate-papo, um desabafo, uma crítica, algo assim. Para que realmente mude e tenha algum peso, digamos assim, tem que participar da conferência. É isso, né, Marciane? Tem que ir lá trocar ideia, não tem jeito. É isso. E assim, eu fico muito feliz quando eu chego na comunidade e eu encontro casa cheia. 30, 40, 50, 80 pessoas. Por quê? Aquela comunidade está preocupada com a sua saúde local. Não mais e nem menos importante se eu chego numa unidade que tem 20. Mas quanto mais pessoas vão, mais você percebe, é nesse local que as pessoas de fato estão
preocupados com a sua saúde, porque apontar por vezes os problemas, como você falou, para o vizinho, para o amigo, às vezes a informação não vai chegar. Então, você que está nos ouvindo, você pode estar indo lá, pode colocar problemas que acontecem, nós estamos para ouvir. Não quero fazer uma exposição aberta. Vai estar a equipe da Secretaria de Saúde lá, o conselho, nós vamos estar ouvindo. E a construção do SUS, que nós precisamos e nós gostaríamos de fazer de forma muito democrática, que este é o tema da conferência como um todo. Marciane, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós temos acompanhado nos últimos dias, tanto nacionalmente como em nível de estado do Paraná, uma leve alta no número de casos, né, de Covid. A gente já vem de um período aí que deu uma tranquilidade, né? As pessoas não estão mais nos índices do nosso município, inclusive, né? Que já passou todos passaram por auge aí, né? Na pandemia. Esse aumento que tem se mostrado, ele volta a ser preocupante? Claro, ele é preocupante sim, mas volta a ter a gente precisa se preocupar como a gente já se preocupou tempos atrás. Isso significa que vamos ter uma nova onda? O que a gente pensa quando vê que os casos crescem? Olha, eu até estou acompanhando as questões a nível de regional e estado e há uma orientação muito tímida, né? Eu diria, por parte dos órgãos regulamentadores, da forma da posição do que virá. E eu tenho bastante cuidado após 2 anos de pandemia naquilo que a gente vivenciou no início, que se projetou e depois acabou não se concretizando da forma como se imaginava. E se pensava em picos, e aí quando você chegava, aquele pico não acontecia, e aí postergou. Eu vejo, sim, que nós precisamos ficar vigilantes, acompanhar os números. Não há nenhuma orientação ainda diferenciada em relação se ela é mais ou menos agressiva do que a Delta, do que a Ômicron, enfim, há essa nova variante realmente chegando, mas o que nós podemos dizer? Ao longo do tempo, nós já temos a orientação para os pacientes sintomáticos respiratórios que buscam os serviços de saúde. Eles estão buscando, e o sintomático respiratório, ele já é orientado na questão da utilização da máscara. As pessoas muito têm me perguntado, vai usar máscara, não vai usar? Nós precisamos acompanhar um pouco mais esse processo para ver como, de fato, essa nova variante vai se comportar, se ela vai ser mais ou menos agressiva durante essa evolução, podemos assim dizer. Que quando veio a Ômicron, né, as pessoas já estavam todas sensibilizadas com processos anteriores e ela acabou, ela foi altamente, né, contagiante, mas ela foi de pouca gravidade, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso naquilo que a gente está vislumbrando agora, nesse novo momento. Mas os números do município hoje estão praticamente zerados? Como é que está? No último boletim nós tínhamos um caso ativo. O que nós podemos falar? Eu tenho conversado diariamente com a UPA e aumentou a procura dos sintomáticos respiratórios. Então, nós estamos tendo um aumento de 3 para 5, 6 pessoas durante o dia procurando a unidade, né, a UPA, com sintomas respiratórios, mas que ainda não estão confirmados se é novamente a Covid ou não. A grande maioria está ainda num processo gripal, né? Mas ainda são dados muito tímidos, nós não podemos afirmar que de fato é essa nova variante, mas que eu vejo como um todo as pessoas estão preocupadas e alertas, eu diria, de se vai ser de fato ou não algo como foi a Delta. Pelo que eu vejo nas notas técnicas, acreditamos que não, mas não temos como afirmar. E a utilização da máscara é a questão realmente do sintomático respiratório até o momento, né? E a questão principalmente do aerosóis, enfim, que já é uma orientação da Anvisa, mesmo antes de toda essa questão da nova variante.
Marciane, não dá para falar de Covid sem falar de vacinação. Até a metade do ano nós tínhamos aqui as crianças e adolescentes como público que menos estava se vacinando, buscando a imunização. Como é que está essa questão hoje? Os índices estão em alta, a procura está em alta ou ainda continua em baixa? Continua ainda baixa a procura, né? E eu preciso aqui dizer que quem está necessitando tomar a vacina da Covid na faixa etária, que procure conforme o calendário pré-fixado pela Secretaria, as unidades também, no dia e horário estabelecido, dê uma olhada lá na sua carteira de vacina e busque a unidade. O que eu posso dizer? O que foi, de fato, dentro do período da pandemia que nos ajudou e dentro de todo o cenário, não consigo ver a pandemia sem a vacinação. E aí a gente precisa falar tecnicamente que esse é meu papel. Não há como caminhar numa Covid-19 sem o advento da vacina, né? Então, assim como todas as outras vacinas em seu processo, né, ao longo dos anos, demonstraram o quanto foi eficiente, não foi diferente na Covid. Eu diria que se a vacinação não teria vindo, teria sido muito pior do que aquilo que nós já vivenciamos. Quem vivenciou a Covid, como nós vivenciamos, os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde como um todo, não consegue imaginar algo que não tenha sido a vinda da vacina em 20 de janeiro. Outra preocupação que, geralmente, quando a gente começa a vivenciar aí o clima mais quente, o verão, e até o exemplo que tivemos ontem, né, uma chuva, hoje também tem previsão de chuva, e tá abafado, tá calor, é a dengue, né? Todo ano a gente fala dela, todo ano é a mesma preocupação, e não dá para ser diferente nesse ano, né, Marciane? É o momento das pessoas começarem a ficar... Elas nunca têm que deixar de ser vigilantes, mas eu acho que quando chega esse período tem que ter uma atenção ainda maior. Com certeza, é fundamental que a gente deixe todos os dias 10 minutos do nosso horário disponível para fazer uma vistoria, uma caminhada no quintal. Se eu tirar 10 minutos do meu dia e eu olhar se eu tenho reservatório de água parada, eu vou resolver o problema meu, da minha família, mas também vou resolver e auxiliar o problema do vizinho. Por quê? Porque o mosquito, a Aedes, ele voa, e tem estudos que dizem que ele voa até 800 metros. Então, se eu cuidar do meu terreno, da minha casa, eu cuidar do bairro, eu vou diminuir a questão da infestação. Nós passamos por uma epidemia de dengue, nós tivemos quase 4.000 casos positivos, né? Isso é sabido da comunidade, e para este novo ano epidemiológico, 2022-2023, nós não queremos, e esse é uma solicitação e um desejo da Secretaria de Saúde, nós não queremos caminhar para outra epidemia de dengue. Então, o que nós precisamos? Que o cidadão tire, de fato, o capricho e olhe a sua residência. E aqui eu preciso agradecer, porque parte da nossa comunidade rondonense contribui, auxilia e faz o seu papel. Mas nós também sabemos que, por vezes, tem aquelas pessoas que não são tão cuidadosas. Então, o meu alerta especial vai para aquele cidadão que, por vezes, acaba deixando a dengue em segundo plano. E nós precisamos ter isto como pauta permanente também na nossa vida, assim como ir trabalhar, fazer as funções domésticas, o cuidado com a família, também é o cuidado com o quintal. A dengue, ela é uma responsabilidade de todos, ela não é apenas da equipe das endemias, ela não é um problema apenas da prefeitura, muito pelo contrário. A dengue, ela é uma questão de saúde pública e nós dependemos de todos os cidadãos. E eu vou dar um exemplo do nosso último LIRA. O LIRA é o levantamento de índice rápido do Aedes, né? Nós, agora no último LIRA, nós tivemos 0,9% de infestação. 0,9% está dentro do que o Ministério da Saúde preconiza, que ele preconiza até 1%. Mas eu tenho, dentro desse levantamento, eu tenho extrato que ele está com índice de infestação de 2,4%. Então, ele está a maior. E quando a gente acompanha esses dados, você percebe que normalmente as regiões elas acabam se repetindo ao longo dos anos. E aí, o que a gente no final tem que fazer?
É fazer os arrastões, os mutirões, porque você precisa fazer a retirada rápida e a remoção daqueles possíveis criadouros. Então, o que nós agora precisamos intensificar? Estamos indo para final de ano. O que acontece? As pessoas acabam indo viajar e acabam, por vezes, esquecendo de olhar com um pouco mais de cuidado o quintal. E com chuva e calor, o mosquito ele vai se procriar muito mais rapidamente. E aí está o perigo. Então, nós precisamos, quando a gente decide fazer, né, um período de férias, dê uma olhada também no seu quintal, se de fato está tudo recolhido, se não vai ter um possível criadouro, ou deixe alguém encarregado no período que você não está, para que a comunidade e a Secretaria de Saúde como um todo, a sociedade civil, e aqui eu preciso sempre enaltecer, a construção do processo da dengue no município, todos ajudam, os órgãos de imprensa, os clubes de serviço. Eu acho, assim, esse é um momento que a gente mostra, mais uma vez, o quão a comunidade de Rondão, né, de Marechal Cândido Rondão, ela se dá as mãos em prol de uma causa. E a dengue é uma das causas que todo mundo normalmente se sensibiliza. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas falam, nossa, como a dengue é pior do que a Covid. E eu, particularmente, eu tenho que dizer, eu felizmente não peguei Covid, até agora não peguei, mas peguei a dengue, né? Então, fui, né, como me falaram, Marciane, você passou a ser estatística. E aí, uma cobrança até, Marciane, como que você pegou dengue? No meu quintal o mosquito tá por aí. No meu quintal não tem, né? Mas, né, como eu já falei, o mosquito acaba voando, né? E a gente circula muito. Então, é esse olhar de fato. E a dengue tem a dengue clássica e tem a dengue grave. E a dengue grave, como todos sabem, pode levar a óbito. Então, é de fato nesse olhar que todos precisam fazer o seu papel. E, em especial, a gente vai construir as ações, a gente, na verdade, a pauta da dengue ela é permanente, né, 12 meses, mas as ações, em especial da equipe de endemias, elas se voltam para as regiões onde o índice de infestação é maior, já para tentar a questão da redução dos focos e de evitar lá na frente uma epidemia. A gente sabe que o período quente, agora em especial, ele é um período de maior preocupação. E que ao longo dos meses ele dá uma diminuída pequena no inverno, mas que esse nosso inverno foi quente, né, em grande parte, então a gente ficou alerta de fato com a equipe o tempo todo para que a gente conseguisse passar a epidemia. Muitas vezes a gente, falando da dengue, claro, a dengue quem já passou sabe o quanto que é sofrido, né? E a gente também não gosta de falar, mas às vezes a gente falando, as pessoas elas param para pensar um pouco mais. No ano passado nós tivemos o registro de 4 mortes, foi isso, Marciane? Motivados por... Se eu não estiver enganada, acho que foram 4 mortes. Isso. E os números atuais? Esse novo ano epidemiológico começou em agosto. E como estão os números agora? Há muitos casos positivados, há muitas suspeitas? Nós temos, eu até levantei os dados hoje pela manhã, nós temos 117 notificações. Essa informação preliminar da epidemia, essas notificações passam pela nossa epidemia regional e assim acontece as triagens. Então, nós temos 117 notificações distribuídas nos bairros. E aí também é o olhar do vírus, né? Da circulação. Nós dependemos do LACEN, então as amostras são feitas e são enviadas para o laboratório em Curitiba e gradativamente a gente recebe os resultados. Então, até o momento, tenho 117 notificações. Positivados nenhum no momento. Ainda eu não tenho a informação confirmada pelo setor da epidemiologia. Marciane, prazer recebê-la aqui para esse bate-papo. A gente poderia ficar conversando aqui mais 2 horas, porque você tem a saúde é sempre um tema que rende, né? Mas eu agradeço a sua disposição de vir aqui para bater esse papo e a gente se coloca à disposição sempre que precisar, né? Trazer um assunto que é de importância para a comunidade, a gente está aqui para ajudar a levar essa informação, às vezes fazer um convite, né? Como é o caso dessas pré-conferências, para que a comunidade participe. Agradeço também, né, o espaço disponibilizado. A Secretaria de Saúde se coloca sempre à disposição, né, do presente. Eu também aqui agradeço ao prefeito Márcio pela oportunidade de me ofertar o convite à época e poder conduzir a Secretaria de Saúde. Nada disso seria possível se eu não tivesse a confiança do prefeito Márcio e do vice Ila para poder fazer a prestação do serviço
para a comunidade da melhor forma possível. E também o servidor. Sem os servidores da Secretaria de Saúde envolvidos no processo, nós não conseguiríamos fazer a saúde de qualidade que nós prestamos à comunidade rondonense. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O Presente, você bem informado.